Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, quero desejar a você muita alegria e muita paz. Hoje nós vamos falar sobre liberdade. A liberdade é um conceito que está intimamente ligado com a noção de escravidão. Historicamente, a liberdade possui significados específicos para cada povo e para cada contexto histórico. Nem sempre a liberdade foi tratada ou evocada como algo fundamental na vida do ser humano. No sentido do estudo histórico, a liberdade pode ser vista como algo abstrato e também como algo concreto. Uma frase magnífica do filósofo Fichte define o que é liberdade. Ser livre não é nada. Tornar-se livre, eis o céu. Na filosofia grega, o grupo dos estoicos foram os primeiros a tratar da liberdade. E trata da liberdade no sentido intimista, interior, transcendente, a ligação do eu com o universo. O filósofo Epiteto vai dizer que, em busca da liberdade, estão na mesma condição, livres e escravos. O senhor pode ser um escravo a partir da sua ligação com as suas paixões, seus desejos, suas facções políticas, suas religiões e um grupo que forma as expectativas mundanas do ser humano. Esse conceito dos estoicos não faz uma crítica ou não fazia uma crítica à escravidão praticada pelos gregos e nem pelos romanos, pois ao mesmo tempo supunha que um escravo poderia ser livre e um senhor poderia ser escravo dos seus sentimentos. O cristianismo, na Idade Medieval, não fugiu muito dessa ligação da definição de liberdade dos estoicos. Durante muito tempo manteve uma dualidade que combinava a liberdade da alma e a escravidão do corpo, fundamentada nos escritos paulinos e principalmente os escritos do Evangelho, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a condição do corpo, a condição física, não era considerada ou era considerada de menor importância, dado que a verdadeira liberdade para o cristão está vinculada ao céu. Como Tomás de Aquino diz, o fim nosso último é Deus. Assim sendo, semelhante aos estoicos, teólogos católicos, cristãos medievais, também julgava que os homens bons eram livres independentemente de sua vida, de sua condição social, ou seja, escravo ou livre. E os homens maus eram escravos espiritualmente falando. Por muito tempo, o conceito de liberdade não sofreu mudanças profundas. A mudança que impactou, que modificou, que trouxe esse conceito físico, esse conceito de algo fundamental do ser humano, o direito de ir e vir, o direito de trabalhar, o direito de amar, o direito de viver, o direito de escolha, ele está fundamentado no conceito de liberdade vinculado à Revolução Francesa. Para o professor Borges, a liberdade no seio do cosmo era tratada na antiguidade. A liberdade medieval estava vinculada à face de Deus, e a liberdade dos renascentistas era uma questão da própria natureza. Porém, os franceses, no contexto do iluminismo, do
liberalismo e de outras filosofias do século XVIII e XIX, trouxe um novo, trouxe um bom para o conceito de liberdade. E esse conceito de liberdade está vinculado à Constituição. A Constituição, no sentido liberal, no sentido da Revolução Francesa, propõe o fim da servidão, o fim do caráter hereditário na transferência de poderes e dos privilégios de nascimento. Então surge diversos filósofos, diversos teóricos, e nós podemos destacar Jean-Jacques Rousseau, que propõe, com um pensador francês, vai radicalizar o discurso contra o despotismo, o absolutismo e qualquer tipo de autoritarismo. Rousseau entendia que renunciar à liberdade era renunciar à qualidade de ser humano e renunciar também à liberdade era renunciar aos direitos da humanidade até dos próprios deveres. Nesse sentido, o conceito de liberdade vai inspirar a ideia de direitos e deveres do ser humano. Nesse sentido, podemos resgatar Simone, que diz o seguinte: liberdade. Quer ser livre? Querer ser livre é também querer livres os outros. No século XX, segundo Macedo, frequentemente a liberdade foi pensada como elemento de luta política, de conflito entre situação e oposição, de luta de classe, pois o Estado, na visão de Toreal, era visto como injusto, repressor, inimigo do indivíduo. Então, Toreal, na sua obra emblemática, A Desobediência Civil, vai inspirar Gandhi e todo o século XIX ou século XIX e XX na busca dessa liberdade física, da liberdade de expressão, da liberdade de escolha, de liberdade de concepção e assim por diante. Então seria isso o conceito de liberdade, liberdade de busca, como diz a música. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Em suma, o conceito de liberdade tem muitas faces. É um termo que, ao mesmo no processo histórico, filosófico e político, implica diversas discussões. Por isso é importante fazermos algumas perguntas para que possamos verificar o conceito de liberdade nos próprios discursos dos autores sociais. Por exemplo, o que é liberdade para uma prostituta? O que é liberdade para um mendigo? O que é liberdade para um usuário? O que é liberdade para o prefeito? O que é liberdade para o Estado? E o que é liberdade para o indivíduo, para o cidadão? Atualmente, nosso conceito de liberdade passa tanto pela ausência de dominação jurídica, de controle externo sobre o indivíduo, quanto pela permissão como a premissa filosófica da liberdade espiritual. Ser livre é construir a liberdade. Ser livre é buscar na essência do seu ser aquilo que constitui o caminhar. Que possamos caminhar juntos e que o amor possa ser o centro da nossa liberdade, o respeito ao próximo e sempre a visão que somos livres, mas que os outros também são livres. Meu muito obrigado e que o amor seja a sua referência. Dê um joinha e muita paz a você.